Fala galera, tudo beleza? Sou eu aqui, professor William Dornella. Tô aqui pra gente agora fazer questões sobre essa temática, que é a educação especial e também a educação inclusiva. Nos blocos anteriores, nossos blocos de teoria, você entendeu o que significa cada um deles. A educação especial enquanto uma modalidade e quem é tido como seu público-alvo e também a nossa concepção que vai ser a educação inclusiva. Vamos dar uma olhada nisso na tela agora, ó? Dá uma olhada aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre fazer um mapa mental sobre, então, essas duas associações aqui, para a gente poder resolver as questões com mais certeza, tá bom? Então vamos lá. Educação especial numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva de educação inclusiva. Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que a educação especial é essa daqui, ela sim, ela é uma modalidade. Ela é uma das 7 modalidades ali da nossa educação nacional, da educação brasileira. Já a inclusão, ela é tida como uma perspectiva. Ela é uma perspectiva ou em uma concepção, mas ela vai ser uma das formas de abordagem, hoje tida como a mais adequada dentro desse processo que a gente tem ligado à educação. Uma coisa que a sua prova também ama perguntar é o público-alvo de cada uma delas. E aí você vai lembrar que o público-alvo da educação especial, ele é bem taxativo. Eu tenho aqui o estudante com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esse daqui é o nosso público-alvo, beleza? Professor, e o público-alvo da educação inclusiva? Esse aqui é diferente. O público-alvo da educação inclusiva é esse aqui, ó. Todos, todo mundo. Enquanto aqui eu tenho de forma taxativa o estudante com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, numa perspectiva da inclusão eu tenho todos, todo mundo. Galera, quem que é mais amplo então? A gente já sabe que o mais amplo é a educação inclusiva. É como se eu tivesse então aqui, ó, a minha educação inclusiva e dentro da educação inclusiva eu tivesse a educação especial. Aqui eu tenho educação especial e aqui, ó, nessa redoma maior, eu tenho educação inclusiva. A educação inclusiva, ela está diretamente ligada a quando a gente vem falar da diversidade. Exatamente, ó. Nessa concepção ligada à inclusão, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer as diferenças. Eu vou reconhecer que um indivíduo ele é diferente do outro. E o que eu vou fazer por meio dessas diferenças? Vou querer padronizar para que todo mundo fique igualzinho? Não. Eu vou reconhecer e depois eu vou valorizar as diferenças. Então, o primeiro aspecto está ligado ao reconhecimento e o segundo, a valorização de tudo isso. É assim que a gente tem que pensar sobre essa concepção. Nem sempre os estudantes da educação especial, eles eram tratados aí por meio dessa educação inclusiva. Isso aí nós vimos também por meio de alguns dos nossos normativos. Quando a gente vem falar sobre a inclusão, a gente está trabalhando aqui a seguinte ideia, ó. Os seus documentos, a sua legislação vai falar o seguinte termo: preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino. É assim que a gente vai entender, então, que a inclusão ela vai se efetivar dentro da escola. Apesar de não ser uma perspectiva que vai se restringir à escola, mas sim a todos os nossos campos sociais. Bom, quando a gente fala da educação especial, uma outra palavra que cai muito em prova é você lembrar que ela é uma modalidade transversal. Transversal ao quê? Transversal a todos os níveis, ou seja, educação básica e superior, transversal a todas as etapas da nossa educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio, e transversal a todas as outras modalidades. Então eu posso ter aí as outras modalidades tidas também junto com a educação especial. Além de se falar que é uma modalidade transversal, cai muito em prova quando a gente fala do AEE. E o que é o AEE? É o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado, ele é muito importante para que a gente possa, então, ofertar ali condições para que esse público-alvo aqui, ó, que é o estudante de educação especial, tenham acesso, então, ao currículo, tenham acesso aí às atividades, às práticas pedagógicas que serão desenvolvidas dentro da escola. Esse atendimento educacional especializado aqui, é importante a gente destacar algumas coisas. Primeiro, quem vai ofertá-lo vai ser um professor especializado para isso.
isso, beleza? Será um professor especializado. Ele pode ser especializado tanto em nível médio, quanto também em nível superior, sem nenhum problema. Cada sistema de ensino vai estabelecer as regras aí do que será considerado esse professor especializado para isso. Esse atendimento, ele acontece, em regra, nas salas de recursos. Isso mesmo, ó, sala de recurso multifuncional. Vou escrever só o multi aqui, ó. Multifuncional. Então, esse professor especializado, ele vai ali dotar de habilidades e também de recursos para que ele possa desenvolver a aprendizagem do nosso estudante. Além disso, é preciso a gente lembrar que o AEE, o atendimento educacional especializado, ele pode acontecer sobre duas concepções. A primeira é quando eu tenho o atendimento complementar e o segundo é quando eu tenho o atendimento suplementar. Então eu tenho o complementar e o suplementar. São tidos como distintos e diferentes? Sim. Complementar, em regra, quando eu venho falar do complementar, eu estou falando do quê, professor? Do complementar. Eu estou falando aí do TGD, do TGD e do estudante com deficiência. Já do suplementar, em regra, eu estou falando do altas habilidades ou superdotação. Isso não pode ser tido de forma taxativa, tá bom? Por que isso não pode ser tido de forma taxativa? Porque eu posso aí ter as exceções. Então é importante a gente lembrar disso. Além disso, você vai lembrar que o atendimento educacional especializado, em regra, ele também vai acontecer no contraturno. No contraturno, ou seja, no turno contrário em que o estudante ele está matriculado. De manhã, ele está lá no ensino regular, por exemplo. À tarde, ele vai fazer jus aí esse atendimento ao AEE, a sala de recursos. Professor, pode ser no mesmo turno? Pode, desde que isso beneficie o aluno. Se ele não há condições adequadas para que ele esteja no contraturno na escola, então ele vai ser assistido também ali no seu turno regular. Então, é importante a gente lembrar dessas ações. A regra é que o estudante, então, ao chegar na escola, ele vai ser matriculado. Ele deve ser matriculado onde, professor? Ele deve ser matriculado lá na escola regular, para que a gente possa ter, então, as classes inclusivas. Não conseguiu que ele fosse matriculado ali, por quê? Porque as especificidades dele carecem de um atendimento ainda mais especializado, aí sim ele vai para as unidades de ensino especializadas. Mas essa é a exceção, tendo em vista que a gente está falando aí sobre a inclusão, beleza? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Falamos então da educação especial dentro dessa perspectiva de inclusão. E aí quando se fala de inclusão, você não pode deixar passar batido essas duas palavras aqui, ó. Eu reconheço as diferenças para que eu possa valorizá-las dentro desse processo. Quando a gente fala desse processo de inclusão, vários documentos são importantes e podem nortear aí a sua revisão para a prova. O que eu recomendaria para vocês é esse aqui, ó. A política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Professor, isso é redundante? Isso parece ser redundante? Não, isso não é redundante. É só você ficar atento aqui nessa ideia, ó. Eu tô falando que nacionalmente vão existir então políticas, diretrizes para que eu possa ofertar essa modalidade, que é a educação especial, em qual perspectiva, em qual ação, professor? Nessa daqui, ó, na educação inclusiva. É assim que a gente precisa pensar e é assim que a gente precisa pautar, então, os nossos processos educativos, ou seja, por meio da inclusão. A inclusão esta que vai ser diferente do que em outro momento a gente fez, ou em alguns momentos da nossa história, nós fizemos isso aqui, ó, a exclusão daquilo que era tido como diferente, daqueles, na verdade, que eram tidos diferentes daquele padrão. Em outro momento, nós fizemos aí o que nós falamos também, que é a segregação, que fala assim, ó, você tem direito a estudar, agora você tem direito a ir para a escola, mas a escola não tem material diferente, a escola não tem um professor especializado, e a criança ou o estudante ali com deficiência que se vire, ele já tem direito ao acesso, agora é ele que vai buscar condições, mas essa não é a forma adequada. Nós temos também a forma da integração. A integração é quando agora ele já está na escola, ele vai ter acesso lá às condições diferenciadas, mas o que acontece? O que vai acontecer é que a gente vai
ofertar para ele tudo diferente. Ele não vai ter acesso ao mesmo professor, ao mesmo currículo, à mesma sala de aula, o horário de aula é diferente, então essa não é a inclusão ainda. A inclusão é quando está todo mundo junto e misturado. A sociabilidade disso, ela vai trazer grandes ganhos aí para que a gente possa reconhecer essa modalidade. E por fim, eu só queria destacar mais uma palavra para vocês, que nós falamos também nas nossas aulas, que é a palavra equidade. Professor, o que é equidade? Equidade significam mesmas oportunidades, ó. As oportunidades devem ser as mesmas para todos, mas as condições com que elas vão acontecer, essas aqui serão diferentes. Então, vai lembrar disso. Oportunidade é a mesma, mas as condições elas serão diferentes. Eu dei o exemplo para vocês da pessoa com deficiência quando vai ao supermercado, a pessoa com deficiência quando vai prestar concurso público, por exemplo. A oportunidade é a mesma, o acesso à vaga, mas as condições são diferentes por meio da reserva de vagas. Então, essa é uma política pública do Estado para que a gente possa então buscar a equidade e não a igualdade, tá bom? Acho que aqui nós conseguimos fazer um mapa mental, resumindo aí muito do que nós vimos nas aulas anteriores. Eu sugiro que você faça isso sempre, para que você possa, então, sempre revisar aquilo que cai na sua prova, tá bom? Vamos começar a fazer questões, então? A nossa hora do treino? Vamos lá então para a gente começar a treinar cada uma dessas ações. A nossa primeira questão é quando já vem falar para a gente sobre o quê? É quando já traz para a gente aí a ideia da inclusão. Perguntando o que é inclusão. A inclusão ela deve ser caracterizada como? Vamos ver como é que a inclusão ela deve ser caracterizada? A primeira alternativa fala assim. A inclusão deve ser caracterizada por meio de princípios que visem a aceitação das diferenças individuais, a valorização da contribuição de cada pessoa, a aprendizagem através da cooperação e a convivência dentro da diversidade. E aí, hein, gente? Quando é que a gente vai buscar aí essa perspectiva ligada à nossa inclusão frente aí a cada uma dessas vertentes? Inclusão a gente já sabe quando a gente vem buscar então as ações pensadas pelo nosso indivíduo a partir das características que se tem hoje, ou seja, a partir então dessa realidade em que eu vou respeitar as especificidades do meu indivíduo e por meio desse respeito às especificidades, a gente deve então buscar características que estarão ligadas aí às especificidades do nosso aluno. Bom, tendo em vista isso, então, a gente precisa buscar as alternativas corretas. Gente, que vise a aceitação, a valorização da contribuição de cada pessoa e a aprendizagem através da cooperação e da convivência dentro da diversidade, uma característica da inclusão. Num paradigma divergente, diferente dos padrões da sociedade atual, trazendo uma visão distorcida da realidade. Conjunto de estratégias que possibilitam a entrada da pessoa com deficiência na escola. Discursos oriundos de uma demanda social e educacional. E habilidades e competências a serem adquiridas pela pessoa em algum tipo de deficiência. Gente, é claro, né, que olha só, a inclusão ela está diretamente ligada à diversidade. E diversidade é diferença. Eu preciso aceitar as diferenças e não só aceitar não, eu preciso valorizá-las. De que forma que isso deve acontecer? Por meio da cooperação dentro da diversidade que nós falamos. Então, gabarito tem que ser a letra A. Olha a letra B quando fala um paradigma divergente da sociedade atual, trazendo uma visão distorcida. Distorcida? Claro que não, né, gente? Olha a letra C. Conjunto de estratégias que possibilitem a entrada da pessoa com deficiência. Inclusão não é só pessoa com deficiência, é todo mundo. E não é só a entrada, mas é o acesso, a permanência e o sucesso escolar. Discursos oriundos da demanda social educacional vai muito além de discurso, mas eu preciso da prática efetiva disso. E habilidades e competências a serem adquiridas pela pessoa com algum tipo de deficiência. Não são essas habilidades e competências, mas sim a forma como a gente vai tratar todo esse processo, tendo em vista aí essas ações educativas. É assim que a gente precisa pensar quando a gente vem falar então sobre esses nossos aspectos ligados ao estudante com deficiência, beleza? Vamos então continuar aqui. A primeira questão aí, tranquila. Vamos fazer a nossa questão de número 2, quando fala assim pra gente. Assinale as assertivas aí, quanto o que os sistemas de ensino devem assegurar visando a educação inclusiva e marque a alternativa correta.
Número 1, ele fala assim pra gente, olha só. Métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às necessidades. Gente, numa educação inclusiva, eu preciso de métodos adequados? Sim. Preciso de técnicas pertinentes? Também. Preciso de recursos de uma organização específica? Todas essas ações elas serão importantes para que a gente possa pensar sobre a educação inclusiva. Eu preciso de um acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis com o respectivo nível do ensino regular. E aí, galera, essa daqui é uma questão que, se a gente fosse olhar a lei, a literalidade da LDB, ela vai trazer pra gente esse aspecto, né? O acesso igualitário aí aos benefícios. No entanto, a banca que elaborou essa questão, ela trouxe com um entendimento diferente, trazendo a ideia de que o acesso ele deve ser adequado às necessidades do indivíduo. Então, ficar atento aí a, de repente, a banca que vai elaborar a sua prova. Um tratamento especializado no que, professor? No atendimento a estudantes com necessidades especiais deve ocorrer exclusivamente na rede privada de ensino? Exclusivamente na rede privada de ensino? Não, né, gente? Exclusivamente não. Pode acontecer na rede pública ou na rede privada. E formação de professores para o atendimento educacional especializado, bem como o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas, perfeito, nas classes comuns do ensino regular. As classes devem ser inclusivas, as turmas inclusivas, atendendo aí essa perspectiva comum. Então, ficaria correto A2, qual mais, professor? E vamos colocar aqui, ó, A1, na verdade, A1, A2 e A4. É isso mesmo, A1, A2 e A4. A2, como eu disse para vocês, algumas bancas podem ter um entendimento diferente, mas na Lei de Diretrizes e Bases de Educação tá dessa forma. Então, gabarito somente as assertivas 1, 2 e 4, letra B, tá bom? Vamos para a próxima, olha só, ele fala assim: ao reconhecer que as necessidades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam as necessidades de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume um papel central no debate acerca da sociedade contemporânea e o papel da escola na superação da lógica de exclusão. Exatamente, eu não quero mais uma escola que exclua o estudante. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola. Para quê, hein, gente? Para que eu vou buscar aí essa perspectiva ligada à construção de um sistema inclusivo, ligado aí à organização e ligado aí a essas classes sociais? Letra A. Para que o atendimento atenda às demandas dos docentes? Gente, eu vou atender o aluno para atender a demanda dos professores? Claro que não. É de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Para que os estudantes com deficiência sejam inseridos em grupos homogêneos, se a gente falou tanto de inclusão, inclusão é diversidade. E a diversidade, ela não busca a homogeneidade, mas sim a heterogeneidade. Para que todos os estudantes com deficiência tenham somente o atendimento domiciliar? De jeito nenhum, né, gente? O ideal é que o estudante com deficiência ele seja atendido na escola. Como a gente falou, a convivência, a socialização, tudo isso é importante. Para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. É certinho, olha só. Para que cada um tenha as suas especificidades, as suas necessidades assistidos pelo sistema. E para que o atendimento especializado ocorra somente no turno em que o aluno estiver matriculado. Somente, gente, em regra, ele é no contraturno. Ele até pode acontecer no turno, mas não vai ser a regra. Por isso o gabarito vai ser a letra B de bola, quando traz pra gente a ideia do atendimento às especificidades, tá bom? Vamos fazer a questão de número 4, quando fala assim pra gente. As opções a seguir apresentam características de escolas por um projeto de educação inclusiva, à exceção de uma. Vamos buscar uma, então, que não esteja de acordo com essa concepção. E assinale-a. Bom, possuem atitudes de aceitação e de valorização da diversidade por parte da comunidade educacional. Certo ou errado? Certo ou errado? Galera, vamos lá. Certinho, né? Ele vem falar da palavra aceitar e valorizar. Aceito, reconheço e eu não quero padronizar. Eu quero valorizar essas diferenças dentro do processo. Então, número 4, ela tá
a número 4, ó. A letra A tá certa, ele tá pedindo a errada. Estabelecem critérios e procedimentos de avaliação e promoção únicos e iguais a todos. Gente, únicos e iguais a todos, esse aqui é quando eu tô falando que eu vou tratar todo mundo igual, e a ideia que a gente vai buscar é a equidade e não a igualdade. Então não devem ser avaliações e promoções únicos e iguais para todos, mas sim adequadas às diferenças e às necessidades de cada um. Possuem uma direção de escola com liderança comprometida. E aí, gente, possui uma direção da escola com liderança comprometida? Perfeito. Ó, dentro dessa ideia aí de inclusão, desse projeto inclusivo, eu vou me pautar exatamente por essa consideração, de que a liderança e o comprometimento, eles também serão necessários por quem esteja à frente. Aqui a gestão vai continuar sendo democrática, mas existe liderança. Estabelecem uma relação de colaboração com outros setores da comunidade. E aí, eu preciso da colaboração com outros setores da comunidade? Perfeito, não se faz educação inclusiva sozinha. E desenvolvem uma cultura de apoio e colaboração entre pais, professores e alunos. Certíssimo, a gente vai desenvolver essa cultura buscando esse apoio e essa coletividade dentro desse processo. Galera, a única que está errada só pode ser a letra B, porque trouxe essa ideia homogeneizadora, quando fala pra gente de promoção único, e não é isso que a gente quer buscar, tá bom? Vamos para a questão de número 5, quando fala assim. Bom, a inclusão implica um esforço de modernização e reestruturação das condições de funcionamento e a organização da maioria das escolas brasileiras, em especial as de educação básica. No entanto, mudar a escola é enfrentar, de acordo com Mantoan, estudiosos da questão aí da inclusão, muitas frentes de trabalho cuja tarefa fundamental é. Vamos ver qual que vai ser a tarefa fundamental, então, dentro dessa escola organizada a partir dessa perspectiva, então, da inclusão. A escola precisa quebrar paradigmas, né, gente? Vamos lá. Letra A. A escola precisa recriar um modelo educativo? Sim, não basta a gente reproduzir o existente, eu preciso recriar. Tendo como eixo o ensino para todos? Certo ou errado? Certíssimo. O ensino, ele verdadeiramente aí deve ser para todos, adequado às necessidades de cada um. Reorganizar administrativamente as escolas, tendo como princípio a normalização. Reorganizar administrativamente as escolas, gente, não só administrativamente, né? Eu preciso buscar aí a organização da escola na sua concepção mais completa, e não esse princípio de normalização, né? Mas sim as diferenças, elas serão pontuadas dentro desse princípio. Reestruturar a prática pedagógica dos professores, tendo como eixo o ensino especializado. Gente, em regra não. Eu preciso não reestruturar só a prática pedagógica, mas todas as ações da escola. E o eixo vai ser a inclusão e não o ensino especializado, porque o ensino especializado, ele é voltado lá para aquele estudante que ou ele está na sala de recurso multifuncional ou ele está nas unidades de ensino especializadas. E aprimorar os sistemas educacionais. Preciso sim. Tendo como princípio a integração? Não, né, gente? Aqui mesmo ele já falou que o princípio que eu vou buscar é o princípio da inclusão. E você fala, integrar e incluir é a mesma coisa. Nós já vimos que não. Que a integração, ela pressupõe que o indivíduo está na escola, mas tudo dele ele é diferente, não há aquela socialização. Ele está numa sala de aula diferente, numa classe especial. Agora a inclusão não. A inclusão está todo mundo junto e misturado, e os reflexos disso se dão numa sociedade aí que respeite mais a diversidade, tá bom? Vamos para a questão 6? Olha aí na tela quando fala assim, ó. A indiferenciação entre o processo de integração e de inclusão escolar tem reforçado, de acordo com Mantoan, a vigência do paradigma tradicional dos serviços educacionais. Embora os vocábulos de inclusão e integração tenham significados semelhantes, fundamentam-se em perspectivas teórico-metodológicas diferentes. E é verdade, existem aí essas diferenças teórico-metodológicas, pois, que é o que ele pergunta aí pra gente. Vamos lá então. No processo de inclusão, há a inserção parcial dos alunos com deficiência, visto que o sistema prevê serviços educacionais segregados. É isso mesmo, gente? Nesse processo de inclusão, a inserção parcial? Não, não há inserção parcial. Existe uma inserção aqui, existe uma inserção total, beleza?
Olha a próxima, quando fala assim pra gente. No processo de inclusão, a noção de base é o princípio de normalização para a inclusão do aluno com deficiência. Gente, eu preciso, nesse processo de inclusão aí, buscar essa ideia aí, eu preciso buscar aí essa perspectiva de normalização? Não, normalização é como se a gente criasse um padrão. Se o indivíduo ele não está nesse processo de normalização, se ele não é dito normal, ele não pode estar no sistema, tá errado. No processo de integração, é aquele que há um pouco ali de exclusão ainda. Há a previsão da inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. De jeito nenhum. Esse aqui deveria ser inclusão, beleza? Inclusão. É na inclusão que eu vou inserir o estudante de forma total. E na letra D, nas situações de integração escolar, há a compreensão de que nem todos os alunos com deficiência estão na inserção do sistema do ensino regular. E aí, gente, será que é assim mesmo? Na integração. Integração é aquela que eu tenho. O indivíduo ele tá aqui, mas existe, ó, ele está dentro do sistema, mas existe aquela sala de aula especial separada para ele. A compreensão de que nem todos os alunos com deficiência estão aptos, perfeito. Nesse processo de integração, eu vou fazer uma seleção. Eu olho para alguns e falo assim, ó, não, você não está apto para fazer parte do sistema regular, não. Então você precisa ficar ainda ali, ó, se desenvolvendo dentro de outras concepções e dentro de outras ideias. Não é o que a gente, então, hoje vai buscar. Mas essa alternativa, Mantoan, né, ele vai tentar brincar justamente com essa ideia. Você vai lembrar assim, num processo inclusivo, a inserção ela é total do indivíduo. Num processo de, no sucesso não, né? Numa perspectiva de integração, aí já é diferente. Aí a gente vai inserir o estudante, mas é de forma parcial, com algumas ressalvas, com alguns critérios de seleção. Então não se chega à inclusão de fato, que é o que a gente está pensando. É só você lembrar daquele processo evolutivo que a gente trouxe sobre cada uma dessas vertentes, tá bom? Vamos para a questão 7? Olha aí a questão 7 quando fala assim pra gente, ó. Os sujeitos em situação de vulnerabilidade são geralmente alvo de múltiplos vetores de exclusão. A perspectiva interseccional aponta para as práticas educacionais. Então vamos pensar aí sobre essas práticas educacionais frente a cada uma dessas ideias. Gente, que situação é essa que eu encontro às vezes alguns estudantes em critérios ali de vulnerabilidade social? Que é alvo de muitos vetores de exclusão. Os problemas que eu tenho são a exclusão. Como é que eu resolvo isso? Por meio de quais práticas? Por meio das práticas inclusivas. Nós até falamos disso lá na nosso primeiro bloco de aulas. Lembra que eu falei que quando a gente não inclui o estudante, não inclui a pessoa na sociedade, o que a gente está fazendo? A gente está excluindo essa pessoa. E se a gente está excluindo, o que acontece? Ela vai para a margem da sociedade. Ela vai ficar marginalizada. E não é isso que a gente quer buscar. Muito pelo contrário. Eu quero buscar a inclusão de todos esses nossos estudantes, beleza? A inclusão ela vai ser importantíssima dentro desse processo para que a gente possa pautá-la e para que a gente possa referenciar cada uma dessas situações. Dá uma olhada na questão número 8 quando fala assim, ó. Ilmar Roloff recomenda nas novas orientações da história que professores criem em suas aulas narrativas que, ao proporcionarem a descoberta do outro, proporcionam também a progressiva descentração daquele que é educado. Bom, criando a oportunidade de refletir a respeito do desafio do convívio na diversidade. Nesse sentido, o autor objetiva o repúdio às desigualdades e toda e qualquer natureza como fundamento para narrar as histórias que garantam aos cidadãos e aos povos, respectivamente, o quê? Os direitos, na verdade, a quê? Vamos lá. Gente, ele tá falando aqui, ó. Esse autor, quando ele traz aqui pra gente, os professores devem criar nas suas salas de aulas narrativas, devem buscar ali novas histórias para proporcionar o quê, professor? Descobertas. Essas descobertas, elas serão importantes, viu? Para que a gente possa buscar uma progressiva descentração, ou seja, para que a gente possa evidenciar aí esse processo inclusivo daquele que é o educado, que é o nosso próprio estudante, o nosso aluno, criando a oportunidade de refletir, ou seja, de avaliar esse novo contexto da diversidade. E o contexto da diversidade é o da inclusão. Gente, esse autor vem trazer pra gente aí qual ideia? Ele vem colocar aí pra gente que a gente precisa narrar novas histórias que vão garantir aos cidadãos e também aos seus povos
O direito ao quê? Hein, gente? É isso que ele quer saber aí, hein, gente? O direito ao quê? Letra A, o direito à igualdade e à diferença? Sim ou não? Sim ou não? Ah, quando eu somo igualdade com diferença, é o próprio princípio da equidade. Então só pode ser a letra A. Por quê? A oportunidade, ela é igual. A oportunidade, ela é igual, mas as condições, elas são diferentes. É isso que eu quero buscar mesmo, ó. E as condições diferentes. Por isso, gabarito deve ser letra A. Liberdade e civilidade? Não. Alteridade e autoconfiança? Também não. E propriedade e vida? Nada a ver. O que mais se adequa aí a essas ações, quando a gente vem falar sobre esse processo inclusivo, só pode ser a letra A. Porque a letra A, ela tá falando da equidade, quando ela traz a igualdade e também a diferença. Olha a próxima aí, quando fala assim pra gente. Assinale a alternativa que traz um dos princípios que fundamentem a nossa educação inclusiva. Então vamos lá. Realizar atividades motivadoras e criativas que instinguem a aprendizagem de uma parcela dos alunos. Gente, a aprendizagem de uma parcela de alunos? Não, a aprendizagem é um direito de todos. Então deve ser a aprendizagem de todos os estudantes. Conhecer cada aluno, respeitar as suas potencialidades, necessidades e a elas responder com qualidade pedagógica. Agora sim, eu preciso conhecer as especificidades de cada aluno meu, preciso respeitar os seus tempos, as suas potencialidades, as suas necessidades, aquilo que ele está mandando bem, aquilo que precisa ser melhorado no processo, e eu preciso responder a todas essas demandas com qualidade. Eu preciso segregar os alunos naqueles que sabem mais e aqueles que sabem menos. Segregar é separar, não pode ser isso. Possibilitar condições diferenciadas para o acesso e permanência na escola, tendo em vista a educação inclusiva e a superação das desigualdades sociais. Galera, quando ele traz pra gente aí essa vertente aqui, né? Quando ele coloca assim, ó, possibilitar condições diferenciadas de acesso e permanência. Não só o acesso, ele deve ser igual para todos, mas diferente devem ser as condições para que ele possa permanecer, beleza? Então essa alternativa aqui, ela vai ficar truncada. E direcionar o trabalho pedagógico para uma sala de aula homogênea de jeito nenhum. A sala de aula tem que ser homogênea. Por isso, então, o gabarito vai ser a letra B, quando você fala que vai conhecer os alunos, as suas necessidades, tendo em vista a qualidade pedagógica. E a nossa última questão, quando ele estabelece assim pra gente. Um grupo de jovens e adultos de uma comunidade carente solicitou informações em uma escola pública de ensino fundamental sobre o que assegurava a LDB para aqueles que não tiveram oportunidade de frequentar as aulas ou não puderam continuar seus estudos. Galera, o que a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela fala pra gente frente aí a essas ações? Letra A. A pedagoga ela informou corretamente que poderiam matricular-se naquelas escolas. Aqueles que pudessem pagar por mensalidade poderiam frequentar a escola. Somente os maiores de 17 anos para a conclusão do ensino médio. Uma turma apropriada, compatível com os seus interesses, as condições de vida e trabalho. Ah, tem que ser essa daqui, não é? Por que uma turma apropriada? Adequada às necessidades. A primeira, quando ele fala assim, ó, se matricular naquela escola, só se aquela escola ofertar a EJA, né? A educação de jovens e adultos. É isso que ele está pedindo aqui. Pagar mensalidade? Claro que não. Não é maior de 17, mas sim maior de 18 anos para o ensino médio. E é uma modalidade de educação tecnológica? Não. A EJA não vai ser uma modalidade de educação tecnológica. Ela é uma modalidade comum aí, tá bom? Galera, fiquem espertos então sobre essa temática, educação especial, educação inclusiva, como ela se relaciona com outros tópicos para que você possa acertar as questões de prova, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da aula, dá um joinha aí. Qualquer dúvida você escreve que a gente vai conversando no fórum. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!